Olá, tudo bem? Eu sou o Lauro Roberto Lostada, sou coordenador de tecnologias educacionais na Secretaria de Educação e estou aqui hoje com o Renan para falar um pouquinho do currículo de educação digital de Santa Catarina. Renan, conta para a gente um pouquinho sobre o processo e o que é o currículo de educação digital. Boa tarde, primeiramente, prazer falar com todos vocês, também sou da equipe de tecnologias educacionais, então a gente vai falar dessa novidade para 2026, do currículo de educação digital, como as tecnologias se inserem no nosso processo de ensino-aprendizagem. Mas antes de a gente falar do currículo em si, a gente vai ver um pouquinho como que as tecnologias já estão presentes e como elas deveriam estar presentes no dia a dia das nossas escolas. Então, as tecnologias digitais, elas têm três formas que elas entram nas escolas, com três propósitos diferentes. Então, pensem aí com vocês, por que a gente leva tecnologias para as escolas, computadores, tablets, lousas digitais e outros notebooks para os professores? Por que essas tecnologias chegam na escola? Quais são os propósitos? O que você acha que eles pensaram lá, Laura? E agora? O primeiro deles, eu acho que é o que a gente bem conhece no nosso dia a dia, que é como uma ferramenta pedagógica. Como assim? Bem, a tecnologia sendo utilizada para ensinar algo, ou seja, aquilo que a gente basicamente faz, traz um recurso, para deixar um pouco a aula mais dinâmica, para deixar o aluno mais motivado e assim a gente tratar de um objeto de conhecimento que é de outra área, da filosofia, da matemática, enfim, do que o professor está tratando. E depois nós temos o que mais? E além de usar a tecnologia como ferramenta pedagógica, ela também aparece na rede integrada às áreas do conhecimento. Então, o currículo de educação digital, que a gente vai falar mais à frente, é uma novidade, mas as tecnologias como um objeto de conhecimento integrado às áreas do conhecimento já existem. Então, na aula de português, o professor vai trabalhar com textos multimodais, com os textos na internet, fake news, blogs. O professor de geografia vai trabalhar com mapas físicos, mas também com Google Maps, Google Earth e outras ferramentas digitais. Isso perpassa por todas as áreas do conhecimento e essas duas formas que as tecnologias aparecem, elas continuam. A gente ainda continua usando a tecnologia como uma ferramenta pedagógica para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, integrada aos conhecimentos, mas agora tem uma novidade, né, Laura? Agora ela é um objeto de conhecimento. A gente vai começar a ensinar tecnologia. Bem, não se assuste, sabemos que não somos necessariamente formados na área, não somos licenciados em computação, em tecnologias educacionais, mas a gente sabe lidar com a tecnologia no dia a dia, tanto como ferramenta, tanto integrada às nossas áreas de conhecimento, só que agora a gente vai ter que estudar um pouco mais e ensinar um pouco mais a tecnologia como um objeto de conhecimento, ou seja, nós vamos ensinar computação. Por isso, nacionalmente, o documento se chama BNCC Computação. Em Santa Catarina, a nossa proposta é que o documento da BNCC Computação seja um pouco mais amplo, dando margem às diversas abordagens e aquilo que chega até nós das tecnologias. Por isso, a gente trata ele como um currículo de educação digital. Mas sempre que nós falarmos de educação digital em Santa Catarina, estamos falando também do currículo que se chama nacionalmente BNCC Computação, que é um complemento à BNCC. Isso. E aí, para a gente chegar no nosso currículo, ver o que vai à frente, vamos olhar um pouquinho o que a gente fez nos últimos anos. O que está na tela é um volume do ano de 2023 do Caderno Inova SC. A sede publica mensalmente sequências didáticas com experiências de sucesso do uso de tecnologias na nossa rede estadual. Então, as coordenadorias regionais encaminham seus textos, a gente publica eles para compartilhar experiências de sucesso. E nesse volume... Experiências que são realizadas nos laboratórios, Laboratório Maker, Laboratório de Tecnologias Educacionais, que desde 2023 vem atuando com muita intensidade nas nossas escolas para promover as tecnologias educacionais. E é com eles que esses cadernos são construídos, e fica o convite, Se ainda não viram, vá lá no nosso site, conheça esse material, são muitas atividades, são 23 cadernos já publicados que trazem diversas possibilidades do uso das tecnologias no currículo de Santa Catarina.
E aí, quando a gente olha para elas, a gente vê algumas coisas que podemos aprender. Aqui, essa sequência de maravilha da EB Silvio Romero, a professora autora Angelita Schmidt, e ela fez uma atividade com a Torre de Hanoi, essa que está na imagenzinha aqui, embaixo, e ela fez a seguinte atividade. Eu queria passar pelas etapas, bem resumidamente, para a gente refletir como que ela usou as tecnologias na sequência dela. Ela começa essa sequência de aulas passando um vídeo sobre a Torre de Hanoi, o que é, para os alunos terem essa primeira compreensão. Na sequência, eles constroem no Laboratório Maker suas próprias torres de Hanoi, para todas as equipes terem sua própria torre e fazer atividade. E aí os estudantes são desafiados a jogar, resolver como que soluciona aquele quebra-cabeça de como montar a torre. Ela também estimula uma pequena competição para ver quem consegue resolver com o menor número de jogadas, estimulando ali um espírito competitivo que engajou os alunos. E aí ela deu um passo além para... Se ela parasse aqui, já era uma atividade muito interessante do pensamento lógico-matemático, mas ela deu um passo além e passou para eles um vídeo de pensamento computacional para introduzir esse assunto com eles. E aí os alunos elaboraram um algoritmo para resolver a Torre de Hanoi. E aí o exemplo desse algoritmo é muito bom para a gente pensar a implementação do currículo de educação digital, porque não é um algoritmo plugado, como a gente chama, com linguagem de programação, mas um algoritmo desplugado. Então agora a gente vai ver um trechinho só de como funciona esse... Renan. Fica à vontade. Aliás, uma dúvida que devem estar, né, passando pelas nossas cabeças. Poxa, mas a gente precisa ter tecnologia, infraestrutura, conexão para fazer um currículo de educação digital, afinal de contas, né, parece tão óbvio, seria importante, mas há toda essa possibilidade, né, desplugada, né, para que a gente possa iniciar, né, até que a gente tenha toda essa infraestrutura disponível, que é um processo também que está sendo, né, encaminhado junto às nossas escolas. É mais do que uma possibilidade, é até uma recomendação que se comece com atividades desplugadas para caminhar para as plugadas. Então agora a gente vai ver um pequeno vídeo dos alunos falando ou executando esse algoritmo da Torre de Hanoi. Boa tarde. Mova o disco 1 para o B. Mova o disco 2 para o C. Mova o disco 1 para o C. Mova o disco 3 para o B. Mova o disco 1 para o A. Mova o disco 2 para o B. Mova o disco 1 para o B. Disco 1 para o C. Não, 2 para o C. 3 para o B. O 2 para o A. Daí o 1 para o A, o 2 para o B, o 1 para o B. Se a gente parar para pensar, qual foi o propósito do uso da tecnologia na sequência da professora? Foi como uma ferramenta pedagógica, ou integrada às áreas do conhecimento, ou como objeto do conhecimento? E aí que está o... Por que a gente trouxe essa de exemplo, né? Justamente porque, nesse caso, é as três. E aí eu vou usar esse exemplo para explicar. Porque quando ela passa um vídeo sobre a Torre de Hanoi, ou um vídeo sobre o pensamento computacional, qual que é o propósito aqui, Laura? Pois é, agora, Renan. Neste caso, né, eu queria entender de vocês, né, qual foi a aposta, né? Ela é uma atividade como ferramenta pedagógica integrada às áreas de conhecimento ou um objeto de conhecimento? Então, neste caso, uma ferramenta pedagógica. Isso, porque quando ela passa o vídeo, ela não está ensinando o aluno nada sobre a tecnologia, ela está ensinando sobre aquele assunto utilizando a tecnologia. Mas quando ela trabalha todo o pensamento lógico-matemático, ela está simulando a área da matemática juntamente com a tecnologia. Mas ainda chega no pensamento computacional, um objeto de conhecimento do currículo de educação digital, na verdade, um dos eixos. Então, o que a gente entende? A gente vai falar um pouquinho depois sobre a transversalidade, mas o currículo de educação digital não é algo que vai ficar separado do restante das aulas. O ideal é que ele esteja integrado com os outros estudos, que assim, como nesse caso, o aluno aprende melhor matemática e aprende melhor sobre a tecnologia, um estimula a aprender melhor o outro. Opa, passei um pouquinho, mas aí a gente chega no nosso currículo de educação digital.
E aqui a gente resumiu alguns pontos dele para poder falar. Qual é o primeiro que a gente organizou, Laura? Bem, o primeiro é o currículo de educação digital em Santa Catarina. Ele organiza e orienta a aprendizagem em cada fase do estudante. Ou seja, ele deixa bem claro, né, quais são as etapas de aprendizagem previstas para o estudante para a sua fase específica, né? A gente vai entender mais tarde, né, que a gente tem que ter um olhar especial, né, para a fase do estudante, para uma necessidade de adequação, né, do currículo. Afinal de contas, a gente está iniciando a implementação, né, dessa proposta, mas a gente tem isso bem estruturado para que a gente entenda de fato o que cabe a cada momento do progresso do estudante. Exatamente. E aí o currículo, ele conecta a trajetória curricular com as demandas do mundo digital. Então, se a gente usa tecnologia para fazer compras, para entretenimento, para conversar, para várias outras coisas no nosso dia a dia, para se locomover, enfim, no trabalho, o aluno tem que estar preparado para essa sociedade que está toda permeada por essas tecnologias. Então, o currículo vem atender também a essa demanda de uma sociedade que não para de mudar. E ele estabelece as tecnologias digitais como objeto de estudo. Como a gente disse antes, né, agora ele não é só um meio para que a gente chegue a outra aprendizagem, né, a aprendizagem de alguma outra coisa. Agora ele é o objeto de conhecimento. A gente está ensinando tecnologia, mesmo que o componente curricular não seja necessariamente, né, de tecnologia, né? Matemática pode sim ensinar, né, tecnologia, filosofia pode, né? Os diversos componentes curriculares podem ensinar também tecnologia, computação, através da aproximação de habilidades e conceitos. Isso, e se pudesse resumir, tá, mas para que o currículo? Qual é o nosso objetivo com ele? Resumidamente, preparar os estudantes para um uso crítico, criativo, ético e seguro das tecnologias digitais. A gente tem, em sua maioria, estudantes que são consumidores de tecnologias digitais, muitas vezes consumidores acríticos, que ficam ali no scroll do celular, passando nas redes sociais, e a gente precisa que ele compreenda o que está por trás dessa rede social, o que está presente nas redes que podem fazer mal à sua segurança, à sua saúde. Esse tipo de reflexão tem que estar dentro do nosso currículo, dentro da nossa sala de aula, e a gente está dando um passo importante para isso. Aliás, né, este ano passado, né, a gente teve a proibição dos celulares, né, e é exatamente por isso que tem, né, a necessidade de capacitar os nossos estudantes para o uso crítico, criativo, ético e seguro das tecnologias, para que a gente não precise ficar proibindo, né, e que ele saiba usar e como usar corretamente desses recursos. Perfeito. E aí, passando, a gente vai apresentar os eixos da BNCC Computação. A gente não vai chegar aqui hoje nas competências, habilidades, que são muitas, mas se entender a lógica dos 3 eixos, já entende a abrangência desse documento. Qual é o primeiro eixo que a gente tem ali, Laura? Pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões, lógica, programação, análise e automação. Então, lembre, né, a gente não necessariamente precisa já imaginar que o trabalho vai ser feito na frente de telas, com, né, linguagem de programação avançada. A gente já começa com tudo isso através de uma lógica despulgada, né? Quando a gente começa conceitos de padrões, de lógica, que a gente tem a capacidade de fazer em vários componentes curriculares. Eu, por exemplo, sou de filosofia, e lá tem lógica, né? Então, se eu disser que eu não posso ensinar programação, pensamento computacional, né, padrões para o meu estudante, eu vou estar, né, não dando conta realmente do que é a função da filosofia e a função da filosofia diante do currículo de educação digital. Exatamente. E para além do pensamento computacional, a gente tem outros 2 eixos. Um deles é o mundo digital, que tem mais a ver com codificação, processamento e distribuição, hardware, software, criptografia. Então, é entender como essas tecnologias funcionam fisicamente, digitalmente, na rede lógica, como que essa câmera que está aqui me filmando está chegando aí na escola de vocês com a minha imagem, como que essas coisas funcionam e sempre com um olhar crítico, não é entender para formar técnicos, mas entender para ver como isso influencia ele na sociedade e como se proteger seus dados. E o último, cultura digital, que é um eixo que trata especificamente dessa parte crítica e consciente das tecnologias, que diz respeito ao letramento digital, à cidadania digital, à ética, ao pensamento crítico e à sociedade. Ou seja,
capacitar os alunos a utilizar, né, das tecnologias de forma, né, mais consciente. E, spoiler, a gente já conhece isso tudo. No ensino médio a gente tinha, né, Renan? Eram os nossos componentes eletivos, né, de pensamento computacional, educação tecnológica e cultura digital. Porque esses eixos já estão na BNCC, não a da computação, a primeira. Então, a gente só está tendo um aprofundamento agora dessas questões. Renan, fica à vontade. Só para destacar, né? São 3 eixos que dão a integralidade, né, da formação do estudante, né? Então, a gente tem que ter também a coerência de imaginar que a gente não pode ter um foco exclusivo em um dos eixos e ignorar os demais, né? Então, a gente às vezes já atua bastante com, por exemplo, cultura digital, né? Com debates sobre o impacto da inteligência artificial, né? Mas às vezes a gente ignora, né, que a gente precisa tratar de como a inteligência artificial funciona, por exemplo, né, de todos esses aspectos mais técnicos, né, do recurso, e também, né, de como ele funciona no sentido da própria lógica, né, de programação, enfim, todas essas abordagens que dão em sua plenitude a visão total da tecnologia, que passam, então, pelos 3 eixos, né, do currículo. Exatamente. E é com inteligência artificial que é essa atividade que a gente trouxe, por exemplo. Esse é desse caderno deste ano, volume 2, lá da Regional de Canoinhas, a escola Júlia Baleola e Zaniolo. A professora Lais e o professor João fizeram essa atividade sobre o barroco. E aí, de novo, mostrar o exemplo, bem resumidamente, para a gente refletir sobre o uso da tecnologia nessa atividade e pensar que eixo que apareceu aqui. Porque a professora fez uma aula sobre barroco, ela usou o Prezi, que é uma ferramenta de apresentação, depois fizeram uma visita virtual a uma igreja, encaminhou para eles orientações via Google Sala de Aula, eles pesquisaram sobre autores, tiveram uma aula de como referenciar usando a lousa digital, e até aqui, mais ela estava usando tecnologia como uma ferramenta pedagógica. Claro que aqui na pesquisa está trabalhando algumas habilidades relacionadas a pesquisar na internet, mas o nosso foco aqui é que depois ela fez uma proposta de criação de HQs com o ChatGPT. Tem um exemplo aqui, vou sair um pouco da tela. Então ela fez todo esse processo de conhecer o barroco, os autores, os alunos foram produzir com a ferramenta. E aí isso gerou um processo de reflexão com os alunos, que a gente trouxe um trechinho que os professores escreveram, que surgiu a partir dessa experiência. Por se tratar de uma inteligência artificial, não entrega produções perfeitas ou isentas de erros gramaticais e de concordância. Esse aspecto despertou uma discussão relevante com os alunos sobre o uso consciente das tecnologias digitais, destacando a importância de compreender os limites e as possibilidades da ferramenta. Então aqui a gente vê que em 2025, antes mesmo da implementação do currículo de educação digital, a gente já tem uma aula de sucesso sobre barroco, mas que também trabalhou o eixo da cultura digital, trabalhando esse lado crítico dessa ferramenta da inteligência artificial, que já está em uso pelos alunos, mas chegou neles não pela escola, e aí eles estavam usando sem algum critério ou crivo, e trazendo essa discussão para a escola. Numa aula sobre barroco, eles aprendem sobre barroco e também sobre a própria tecnologia. E aí, essa introdução toda, aqui já falamos dos eixos, não vamos ficar repetitivo. Essa discussão toda para chegar no currículo em si. Agora a gente vai falar um pouco do processo de implementação, porque como o Lauro já falou, a gente começa em 2026, mas a gente vai caminhar ano a ano, né, Laura? Isso. É um processo que começou já há algum tempo, né, por um trabalho realizado pela própria secretaria, né, na construção desse documento, com base, né, no currículo nacional, na BNCC Computação, e aqui a gente buscou entender, na realidade catarinense, como o currículo, né, poderia ser implementado. E dada a nossa realidade, a gente teve uma opção dupla, né, de implementação do currículo. Primeiro, de forma através do componente curricular nas escolas de tempo integral, ou seja, lá onde nós temos a carga horária ampliada, a gente tem um componente curricular que vai se dedicar ao ensino da computação, que é o currículo, né, do componente de educação digital. E nós também temos o transversal. E aí a maioria das escolas catarinenses ainda não são de tempo integral. Então, nesse momento, vai ser uma implementação transversal. O que isso quer dizer?
ele passa a fazer parte do planejamento anual, que é o que vocês vão estar construindo nessas semanas de formação, planejamento de todos os componentes. Nem todos os componentes vão trabalhar tudo em todas as séries ao mesmo tempo, mas todos os componentes têm que ter esse olhar para o currículo de educação digital e buscar formas de integrar isso às suas aulas, vendo o diagnóstico das possibilidades da escola e das pessoas também naquele espaço. Porque as escolas variam um pouco de equipamentos e também de profissionais. Tem escolas que têm laboratório maker, laboratório de tecnologias educacionais, que vão apoiar muito nesse processo. O transversal, que é, como a gente mostrou no exemplo da aula sobre o Barroco, é o currículo de educação digital junto com outros componentes curriculares. E isso em todos os componentes curriculares. Nem todos vão trabalhar todas as habilidades em todas as séries e anos, mas todos nessa semana de fevereiro, que estão fazendo seus planejamentos anuais, que olhem para o currículo de educação digital e procurem formas de integrar as suas aulas ao seu planejamento. Porque trazendo a tecnologia como uma ferramenta, mas também como objeto de estudo, pode potencializar a aula. E aí vale um diagnóstico para a estrutura da escola, os profissionais disponíveis, se tem laboratório maker, laboratório de tecnologias educacionais, que serão grandes parceiros nessa implementação. Então, essas pessoas vão se juntar agora para pensar como fazer essa implementação de modo transversal. E o primeiro passo, obviamente, é olhar para as habilidades da série em que vocês irão atuar, né? Para compreender o que se espera do estudante nesta etapa e avaliar, diante dessas condições e desses ativos que estarão à disposição, né, para vocês, para auxiliá-los, de como, né, a gente dará conta dessas habilidades ou daquelas que vão precisar ser previstas diante dessa adequação curricular, diante da situação do estudante naquela fase de aprendizagem. Isso. Mas, diferente da BNCC, que quando apareceu a BNCC, a gente já tinha aula de português, matemática, a gente só teve um documento que reorganizou. A BNCC Computação, e consequentemente o Currículo de Educação Digital de Santa Catarina, eles trazem algo que não estava tão estruturado assim anteriormente. Então a gente tem esse período de implementação, essa tabelinha às vezes confunde assim algumas pessoas, mas a ideia é que nos anos iniciais a gente pode olhar para as habilidades do ano e trabalhar as habilidades do ano que estão lá no componente, porque elas estão muito vinculadas também à etapa de desenvolvimento da criança. Então, trazer uma habilidade do primeiro ano para o quinto pode não fazer sentido, porque elas foram pensadas para integrar aquela etapa de desenvolvimento ali do processo de alfabetização e letramento matemático. Mas, quando a gente chega nos anos finais e no médio, começar aqui no nono ano com uma habilidade, principalmente do eixo de pensamento computacional, uma habilidade do nono ano pode ser complexa demais, tendo em vista que esse aluno não teve essa habilidade dos anos anteriores. Então, a gente imagina começar, organizou dessa forma, que em 2026, todos comecem com as habilidades do sexto ano. Opa, mudei aqui. Porque assim a gente vai fazendo uma progressão. Então, a gente vai iniciar no ano que vem esse processo de implementação, pensando aqui, olhando muito para o currículo do sexto ano. Claro que se lá no sexto ano tem uma atividade de reflexão no eixo de cultura digital que não é adequado para adolescentes do ensino médio, eu vou fazer essa adequação, porque a ideia do currículo de educação digital tem que ser visto na sua proposta dos eixos, como a gente falou. Mas esse processo de implementação tem que ser pensado para uma melhor implementação. E aí, não esqueçam, né? A gente também tem aqueles que estão iniciando, e para eles a gente tem que garantir que o processo siga essas etapas previstas, né? Então, aqueles que se dedicam às formações iniciais, olhem, né, o processo previsto para que a gente, de fato, né, possa oferecer ao estudante aquilo que está na fase, né, de aprendizagem prevista para ele, sem dar grandes saltos, né? A gente não pode ficar, né, pensando em grandes habilidades, quando na realidade a gente tem habilidades, né, a serem previamente apresentadas para o estudante, que são elas as que vão dar a base de sustentação para, né, progressos um pouco maiores na cultura digital. Isso, eu acho que eu me enrolei um pouco quando eu fui explicar, mas o essencial aqui é entender que o olhar do professor para essas habilidades é muito importante para ver se faz sentido naquele contexto, o que meus alunos já sabem, não sabem, o que eles podem, para fazer essa implementação ao longo desses anos.
Exatamente, é o olhar do professor para o currículo para entender o que de fato, né, cabe no sentido do estudante real que está ali, das condições reais, né? Então, às vezes, nós temos estudantes com muitos conhecimentos, né, e aí a gente vai precisar, né, avançar um pouco, enquanto às vezes a gente precisa, né, voltar atrás, e é o olhar que só você, professor, sabe, né, em relação a onde está o seu estudante e, neste caso, aonde ele tem que chegar. E aí, é algo novidade, tudo novo, aqui uma fala de alguns minutos não vai resolver tudo. E aí, o que a gente pensou para organizar formações, capacitações para esse ano de 2026 e para os demais? Então, nós temos aqui um organograma que conta um pouco de como essa estrutura de tecnologias ela é implementada no estado de Santa Catarina. E aqui na secretaria, obviamente, nós temos setores que pensam as tecnologias, né, no estado e contam aí na coordenadoria regional com o suporte dos núcleos de tecnologia, né, que são profissionais que lidam diretamente com as tecnologias e que irão ser aqueles com os quais vocês poderão contar nesse processo. Então, eles estarão atuando, né, junto às escolas, mas, obviamente, a gente entende, né, a dimensão de atuação de cada um dos nossos regionais e sabe que não é, né, fácil que o NTE esteja em cada escola. Por isso, a gente tem um outro grupo que o Renan conta para a gente. Isso, então a nível de estado, a nível regional e nas escolas a gente conta muito com o professor de educação digital das escolas de ETI, que vai ter esse tempo, esse olhar dedicado para a implementação desse currículo, mas também os professores orientadores de tecnologias educacionais e maker, que esses professores, além de terem um perfil com esse olhar de tecnologias, vão poder se aprofundar no currículo, em procurar abordagens, temas, propostas, conversar com os professores para fazer essa implementação. Então, as principais formações, orientações chegarão a partir desses profissionais que farão essa articulação na escola. E é importante destacar, esses profissionais, eles têm 3 dimensões de atuação, que são muito importantes para que vocês, professores, compreendam, e vocês, escolas, né? A primeira delas é a infraestrutura. Então, essa função básica de cuidar de uma sala e de equipamentos, né? Então, quem vai cuidar do computador lá na sala de tecnologias educacionais? O orientador, né? Quem vai cuidar dos equipamentos do Maker? O orientador Maker. Mas, eles têm uma função que é muito mais importante, que é no sentido de dar finalidade a esses recursos, que aí entra então a parte de currículo, que são então eles os responsáveis por serem esses articuladores nas escolas, e formação. Então, infraestrutura, currículo e formação são competências desses profissionais para que o currículo, de fato, né, seja implementado nas escolas. Eles são os seus apoios. Parceiros, articuladores. A intenção é integrar não só o conhecimento das áreas com a tecnologia, mas também essas pessoas no planejamento pedagógico. Então, a gente convida, né? Se o orientador está aí sentado do seu lado, já dá um chego nele, um abraço, né? Já se apresenta, né? E já chama ele para a responsabilidade, porque esse ano, né? Ele espera muito de vocês, professores, e eu espero que vocês também tenham grandes expectativas com o auxílio que esse profissional poderá lhes oferecer. E aqui, eu acredito que encerrou a nossa apresentação. Faltou só um elemento aqui do nosso organograma, que são os parceiros. A Fundação Telefônica Vivo e a SaferNet na questão de formação de professores, aqui na desenvolvimento de competências digitais, e a SaferNet em segurança digital, e a parceria que iniciou em 2025, que vai se intensificar em 2026, que é com o Canva, né, Laura? Que, aliás, fica aí o convite, né? Usem. A gente está apresentando com o Canva, né? É uma ferramenta que a rede tem a parceria e que é muito legal para que vocês, professores, né, utilizem em suas atividades, né? E este ano, né, a gente, claro, não quer deixar vocês sozinhos. Todo o processo de implementação ele é muito pensado na multiplicação, né? Então, a gente sabe que nós precisamos muito dos núcleos de tecnologia educacional que estarão, né, com o apoio dos núcleos de formação e dos orientadores, que
por multiplicação, irão auxiliá-los nesse trabalho de implementação, de aprendizagem, né? Para que a gente comece a entender como fazer de fato acontecer esse currículo. Mas a gente também terá uma série de momentos formativos em que a gente convida que você, professor, participe, né? A gente tem muitos cursos que a gente oferece ao longo do ano sobre competências digitais, sobre recursos educacionais, e que a gente espera que você, né, esteja lá participando, né, pensando um pouco sobre as oportunidades e possibilidades, né, para trazer a tecnologia para a sua aula, não só como um recurso pedagógico, mas também como, né, um objeto de conhecimento. Isso. E daí esse ano, além de disponibilizar a ferramenta Canva, a gente tem também um processo formativo, e logo vocês receberão as datas e os temas de cada uma das formações sobre a ferramenta. E aí, agora acredito que encerramos. A gente tem aí mais um tempo para tratar desse assunto, e agora o que eles vão fazer, Laura? Então, gente, para a gente começar a tentar entender um pouco melhor como implementar, sem grandes sustos, a gente vai fazer uma atividade orientada pela escola, e a gente preparou uma série de cards, né, que então a escola vai entregar para vocês com algumas etapas, né, para que a gente possa estudar um pouco o currículo da educação digital, folhear, compreender, acessar, né, e que a gente então possa juntos, né, pensar como a gente vai transpor essas habilidades do currículo, esses eixos, né, para o meu componente curricular, né, no caso, né, da transversalidade. Então, eu espero que vocês se divirtam um pouco nesse processo, né, e que entendam esse documento. Ele fica disponível, né, no card que vocês vão receber aí o acesso, e a gente espera que vocês utilizem ele, né, sempre, né? Coloquem ele como um material de apoio, e fica a dica, né? Se o gestor aí conseguir, imprime uma versão, ou pelo menos a gente vai mandar depois também um cartaz com QR Code para colocar lá na sala dos professores, ok? Combinado? Para que a gente possa acessar e nunca esquecer que nós precisamos ter olhar para o currículo da BNCC Computação. E não é um exagero, não é mais uma sobrecarga, é apenas a gente ensinar o que a gente já ensina de uma forma diferente que possa ajudar o nosso estudante a compreender aquilo que está no seu dia a dia, né? Para que a gente não precise, como a gente falou, simplesmente proibir as tecnologias, porque o nosso estudante não sabe nada dela ou não sabe usá-la, né? Então a gente vai significar as tecnologias para que ela seja uma ferramenta, um instrumento a nosso favor. Então é este o nosso grande convite agora. Certo, Nan? Então hoje a gente deu essa primeira introdução e reforça as palavras do Lauro, né? A gente tem que abraçar a realidade. Os alunos vão usar as tecnologias hoje e amanhã. E a gente tem que dar significado e criticidade para esse uso. Agradeço muito por terem ouvido a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom trabalho.